Então, vamos lá, gente. Nossa disciplina, ela é uma coisa interessante, porque teoria dos jogos é uma área de conhecimento bem multidisciplinar. Ela tem a ver com matemática, tem a ver com computação, tem muito a ver também com economia, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é onde é que a gente entra nessa disciplina aí. É uma teoria baseada em modelos matemáticos. E para aqueles que estão começando a entrar um pouco mais a fundo na computação, é importante a gente ter a percepção que computação é matemática, tem muita base matemática no que a gente chama de computação. E a gente estuda a escolha de decisões ótimas em condições de conflito, certo? Então, em condições de conflito, quais são as condições ótimas para a gente tratar, certo? E aí, você, você tem o que a gente chama de jogo. Na verdade, jogo pode ser, por exemplo, um jogo de tabuleiro, mas pode ser qualquer situação como que envolve diferentes pessoas com objetivos que podem ser conflitantes, como podem não ser conflitantes. Em geral, você tem jogadores, você tem as pessoas que atuam naquele ambiente, naquele cenário, e cada jogador tem um conjunto de estratégias, coisas que podem. O que é que ele vai fazer para chegar no objetivo. E as estratégias podem ser conflitantes. Em geral, elas são conflitantes. E a gente vai verificar que o melhor resultado individual pode não ser melhor para a coletividade. Então, quando a gente fala de teoria dos jogos, a gente fala, por exemplo, em um jogo de xadrez, um jogo de gamão, ou um jogo de dama, mas também fala do conflito que está acontecendo na Europa, entre a Ucrânia, a Rússia, a OTAN, os Estados Unidos. Ali são jogadores, essa é uma situação e uma estratégia para a Rússia. A Rússia tem objetivos que ela quer atingir que são completamente diferentes dos objetivos que a Ucrânia quer, né? E eventualmente um resultado melhor para a coletividade pode não ser um resultado que não agrade nem a Rússia nem a Ucrânia diretamente, né? Então, a teoria dos jogos tem a ver com isso. Então, a gente vai pensar em tomar decisões estratégicas e o resultado final de cada participante é influenciado pelas decisões dos demais participantes, certo? Cada participante ele busca maximizar o seu resultado, pensar em que situação, decisão tomar, você vai pensar em uma formalização matemática. E a gente vai pensar em analisar situações complexas reais usando teoria dos jogos. Usando teoria dos jogos, isso é muito utilizado na economia, porque economia, cenários econômicos são exemplos de cenários em que você tem situações complexas com atores que têm objetivos distintos e que podem ser conflitantes. E eu consigo pensar em estratégias para ter um resultado mais favorável para o indivíduo ou para uma coletividade, para um grupo de indivíduos. E aí nós temos alguns exemplos de jogos: Tragédia dos Comuns, Jogo do Covarde, Jogo do Voluntário, Batalha dos Sexos, Jogo do Ultimato. São vários jogos que a gente tem. E a gente tem aí o século XVIII. Começou-se a estudar a teoria dos jogos, quando a gente fala de século XVIII, 1700 e alguma coisa. Em 1913, o primeiro teoremas matemáticos sobre isso.
Em 44, uma pessoa chamada von Neumann apresentou o que se chamou de teoria dos jogos. E em 1950, uma pessoa chamada John Nash publicou artigos onde ele falava de jogos não colaborativos, jogos em que há objetivos conflitantes, mas que você pode alcançar pontos de equilíbrio que serão razoáveis para todo mundo. E a gente vê um pouco da história de John Nash no filme, não sei se vocês assistiram esse filme, Uma Mente Brilhante. É muito interessante esse filme, aí você entende um pouco sobre a teoria dos jogos, porque o trabalho da vida dele foi a teoria dos jogos. Ele praticamente que pensou na área como um todo, certo? Bem, e aí nós temos o primeiro registro de jogos, foi aí no século XVIII, né? Tinha um jogo de cartas chamado Le Heur, e a gente vê uma estratégia de como escolher a jogada, próxima jogada, a partir do que um jogador faz. Em 1838, um outro matemático chamado Antoine Cournot, ele analisou o comportamento de duas empresas que competiam entre si. Então, como se assim, se nós dois fornecemos, por exemplo, móveis, se meu concorrente começa a produzir mais móveis, qual o comportamento que eu devo fazer para melhorar o meu lucro? Então, cada firma vai decidir a quantidade que vai melhorar o próprio lucro dela a partir da quantidade que o rival vende. E aí te falam, e você consegue mostrar que existe um ponto de equilíbrio onde a empresa, em função do que a outra vende, ela consegue ajustar a oferta dela, né? Em 1913, Zambello analisou o jogo de xadrez e ele consegue ver que em cada estágio do jogo, um dos dois jogadores tem uma estratégia que pode levar o jogo ou à vitória ou ao empate. E aí nós temos outros, né? Emile Borel falou de um negócio chamado de solução minimax, jogo de soma zero. Jogo de soma zero é um jogo que um perde para o outro ganhar, né? E depois apareceu von Neumann também falou sobre jogos de soma zero. Um exemplo de soma zero é o jogo de jogo da velha, o TikTok, Toy, jogo da velha, em que só um ganha, se um ganha, outro perde, você pode levar o jogo para o empate, e você consegue decidir a sua jogada, que a melhor jogada, analisando todas as possibilidades. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Você gera todos os estados possíveis e você consegue ver a melhor jogada. E depois apareceu o John Nash, mostrando que tem jogos em que o ganho de um jogador não necessariamente representa a perda do outro. E aí nós chegamos, gente, no que a gente chama de dilema do prisioneiro. Você já ouviu falar do dilema do prisioneiro? Hein, gente? Alguém já ouviu falar sobre o dilema do prisioneiro? Já. Não. Nunca vi. Bem, qual é a ideia do dilema do prisioneiro? Seguinte, imagine que que a polícia prendeu dois criminosos, são cúmplices. E
Para poder condená-los de forma mais efetiva, ela precisa da confissão de pelo menos um, certo? Então, o que é que ela faz? Ela mantém os dois isolados, um não se comunica com o outro, e ela oferece um acordo de delação para cada um deles. Só que tem um detalhe: se eu delato o meu companheiro, o que é que acontece? Se eu delato meu companheiro, mas ele não fala nada, ele não colabora, eu ganho o acordo, eu sou solto, e ele vai receber a pena máxima, 10 anos. Certo? Se o meu companheiro confessa e me delata, ele sai, e eu não delato, eu fico quieto, ele sai, certo? E ele sai e eu fico 10 anos. Ok, gente? Então, essa é a solução mais simples, mas tem soluções um pouquinho mais complexas. Tipo assim, se ambos ficam em silêncio, a polícia não tem evidências fortes para prender ninguém. Então ela consegue segurar ali um pouquinho outro. E aí o que é que acontece? Ela vai ter que soltar os dois com 6 meses. Certo? Então, não tenho como manter eles presos por mais tempo. Tenho que soltar eles com 6 meses. E se ambos confessam, tá? Se ambos confessam, o que é que eu faço? Se ambos confessam, hein, gente? Se ambos confessam, eu vou ter que prender os dois, vou ter que deixar preso os dois, porque eu não posso oferecer. O acordo é para um ou para outro. Aí eu dou, em vez de ficar uns 10 anos, fica 6 anos. E aí, gente, imagine o que é que você iria fazer? Hein? Você confessaria ou não confessaria o crime? O que é que vocês me diriam que é melhor? Confessar ou não confessar o crime? Alguém quer arriscar em uma opção? Ei, Patrícia, o que é que você faria? Pai, se eu já estou na média, eu confesso logo. Eu acho que os dois teriam de confessar, porque ficava meio a meio. Os dois só ganham se não confessarem. A melhor opção para os dois é não confessar. Como era que a gente ia entrar no consenso, nós dois presos? Assim, os dois confessam, mas vão passar 6 anos, né? Mas se os dois confessarem, os dois não confessarem, vão pegar 10 anos. E se mas eu vou acreditar no cara? 6 cada um. Bem, não, se eles não confessarem, não tem prova. Então, nesse caso... Cada um pega 6 meses. Mas vai, eu não confesso e ele vai lá e pau, me dera. Aí não. Olha, mas é nisso que se trata o dilema. Eu fico em silêncio. O que é que vai me dar... Eu fico em silêncio. Se eu ficar em silêncio, o que é que vai acontecer? Ou eu pego 6 meses... Ou pego 10 anos. Paga 10 anos. Se ele confessar, já era. Se eu confesso,
eu fico livre. Ou 6 anos. Ou 6 anos. Quer dizer, você Então, nunca vai saber o que é que o outro vai independente do que fazer, o cara for fazer, porque eu não sei o que é que ele vai fazer, eu sei a opção que vai me dar menos tempo é confessar. Vocês concordam? Eu concordo. Se eu confesso, se o cara fica em silêncio e eu ficar em silêncio também, eu pego 6 meses, certo? Mas se o cara fica em silêncio e eu confesso, eu fico livre. Então, se o cara ficar em silêncio, qual é a melhor opção para mim? Também ficar em silêncio. Só que você Não, nunca vai saber. também confessar, não é? Se o cara ficar em silêncio, a melhor opção para mim é confessar. Porque se eu ficar em silêncio é 6 meses. Se eu confessar, eu fico livre. Beleza? Agora, se o cara confessa, qual é a melhor opção para mim? Ficar em silêncio 10 anos. Se ele confessou, também tem que confessar, que aí eu fico 6 meses. 6 anos. Então, gente, independente do que o outro faça, a sua melhor opção é confessar. Aí você vai dizer, mas professor, tem a opção aí de nós dois ficarmos em silêncio. Não tem? Tem, mas como é que você vai saber se o outro vai E se ambos confessarem que foi eles mesmos? Ó, se os dois fizerem um curso de teoria dos jogos e eles pensarem de forma colaborativa, eles vão chegar no que chama de em um dos equilíbrios de Nash, que é os dois ficam em silêncio. Que é uma situação que, individualmente, ela não é a melhor situação para nenhum dos dois. A melhor situação, individualmente, é o quê? Confessar. Porque quando você confessa, você tem o melhor resultado, independente do que o outro faça. Ok? Mas, coletivamente, qual é a melhor solução? É ambos ficarem em silêncio. Então, muitas vezes... a melhor solução global não é a melhor solução individual. Isso é importante. A gente ter essa percepção. Certo? Ok, gente? Então, como eu falei, assim, se você seguir os interesses individuais, você vai alcançar um resultado inferior. O melhor saber é como estabelecer uma cooperação, né? E aí tem uma coisa importante, que é muito importante nessa situação, que é o quê? Eles se comunicam? Não, né? Não, aí você não tem como tem saber o que o outro vai fazer. E possivelmente existe uma pressão muito forte, um aperto de mente imenso, para dizer, rapaz, velho, o cara tá ali, o cara vai confessar, quem confessar primeiro, a gente vai fechar. Entendeu? Vai ter um aperto de mente ali para que você confesse. E se você tiver qualquer coisa fraquejada, você fraqueja, né? Também existem outras questões, né? Eventualmente, se eu confessar, né, no mundo real, eu sei que se eu sair cedo da cadeia, eu posso sofrer uma retaliação, né? Então, pode parecer menos sedutor do que que espero no mundo lá fora, né? Tá claro até agora, gente? Aqui tá de boa. Eu vou pegar aqui Tá. esse exemplo aqui, que é o... Deixa eu ver aqui se eu consigo...
Selecionar isso aqui. Selecionar, eu selecionei. Deixa eu ver se eu consigo. Copiei. Deixa eu ver. Ah, não. Esse vídeo não está mais disponível aqui. Deixa eu ver se eu acho outro. Não tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se isso aqui aparece. Pessoal, vocês conseguem ouvir aqui? Não. Vocês conseguem ouvir o áudio? Não. Não. Muito lag. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá travando. Deixa eu ver se eu consigo. Mas se eu não conseguir mostrar o áudio, eu vou explicando o vídeo para vocês, certo? Que é um trecho de A Mente Brilhante, onde ele fala um exemplo de... Na verdade, nem é um exemplo muito adequado para o dia de hoje, inclusive, né? Tá travando muito. Tá nem ouvindo o áudio. Não dá para ver, não. É melhor buscar aqui no YouTube. Ó, gente, isso aqui é o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês. Eles estão no bar, eles todos acham uma das 4 meninas mais bonita e todos querem sair com essa mais bonita, que eles acham mais bonita. E aí, Honesto, ele pensa o seguinte, olha... Engraçado que eu vi não. Pegou nem mesmo. Vocês entenderam o exemplo? Eles podiam ou paquerar as amigas da menina que eles achavam mais interessante, ou paquerar a menina mais interessante na visão deles. Aí John Nash falou o seguinte, olha, se todos forem atrás dela,
todos vão competir, ninguém vai ficar com ela, e aí a gente vai tentar agora as amigas, mas nenhuma amiga dela vai querer, porque foi a segunda opção, né? Então, todos nós saímos sem dançar, sem ficar com alguém no bar. Mas se nós optarmos por uma outra situação, que cada um escolhe uma amiga, todo mundo consegue sair, dançar, se divertir e sem se bloquear. Esse daí é um exemplo até meio tosco, né? Mas assim, é um exemplo de equilíbrio de Nash. Assim. A solução, claro que eventualmente alguém poderia, dos 4, sair com a menina que é mais interessante, poderia, só que os outros 3 não ficariam com ninguém, né? Porque as outras meninas não iam querer ser a segunda opção, né? Então, aqui nessa solução, uma solução de equilíbrio de Nash, a gente vai falar um pouco sobre o que é equilíbrio de Nash nas próximas aulas, é uma solução em que todo mundo coletivamente ganha. E a solução de equilíbrio de Nash, que a gente falou ali no caso do prisioneiro, seria o quê? Todo mundo ganhar, gente. É os dois ficarem calados, né? Porque aí todo mundo vai ganhar alguma coisa. Né? Teoria dos jogos tem um pouco a ver com o que a gente chama de dilema social, assim, questões motivadoras. E aí eu quero que vocês vejam o vídeo para entender na próxima aula, para a gente discutir um pouco sobre isso. Né? Agora eu queria puxar uma discussão aqui rápido com vocês, que é o seguinte: o que é que vocês entendem como sendo... Por que a gente vai estudar a teoria dos jogos em um curso de licenciatura da computação? Alguém imagina por quê? Hein, gente? Eu acho que por conceito de lógica, algo do tipo. Também, mas outro motivo interessante é o seguinte: quando a gente falou ali sobre o jogo da velha, xadrez, vários jogos a gente consegue fazer programas que joguem esses jogos, certo? E isso é um exemplo de teoria dos jogos. Certo? Ele puxa muito também para a área de probabilidade, né, professor? Puxa muito para probabilidade, para você ver as possibilidades, você fazer uma análise matemática das coisas. Uma outra coisa, gente, a gente vai falar aqui um pouco sobre, mas vocês estão num curso de licenciatura em computação. Então, vocês serão educadores, vocês serão professores, correto? Somente de computação como um bacharelado em ciência da computação. Vocês são formados licenciados, professores. E uma estratégia usada na educação é o que a gente chama de gamificação, que é a gente pegar situações de aprendizado por meio de jogos. E aí vocês também precisam ter um conhecimento de como é que funciona a relação humana através de jogos. E isso a gente vai ver também em teoria dos jogos. Então, a gente vai falar sobre jogos eletrônicos, vai falar sobre estratégias de gamificação, vai mostrar como é que você usa a teoria dos jogos para resolver questões do cotidiano, certo? Então, a motivação da disciplina basicamente é essa, né? Eu queria, assim, terminando já. Geral, assim, do que é, mas a gente vai entrar com isso um pouquinho mais de detalhes nas próximas aulas, certo? Vocês têm alguma questão inicial, alguma dúvida? Hein, gente? Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se isso também envolve jogos de tabuleiro, quando a gente fala nessa parte de teoria dos jogos. Completamente.
Mostrei aqui rapidamente, né? Assim. Aqui é um jogo da velha, mas também xadrez, damas, qualquer. Inclusive jogos de tabuleiro são muito fáceis de a gente entender eles de forma computacional. Xadrez tem um problema que é em termos da quantidade de opções de jogo. Que a gente pode até entender o jogo de xadrez, mas a gente não consegue resolver de uma forma tão eficiente quanto um jogo de damas ou um jogo da velha, porque a quantidade de opções é muito pequena. Certo? Ok, gente? Professor, é verdade que o jogo de xadrez ele foi criado como, na verdade, não era um jogo, foi uma estratégia militar e depois se tornou um jogo? Rapaz, xadrez é um jogo muito antigo. Eu teria que dar uma pesquisada com relação a isso, né? Mas ele tem uma história muito antiga, né? Certo? Então, boa noite. Eu aplicaria a teoria de jogos. então teria que dar uma pesquisada com relação a isso. Ok. Mas enfim, gente, o que é que eu sugiro, o que é que eu recomendo para vocês fazerem? Dá uma revisada nesses slides, eles já estão disponíveis no AVA, semana 1. Olha o vídeo que eu coloquei lá também, certo? E comece a pensar em situações do dia a dia de vocês que a gente pode tratar como jogos, certo? E aí, a partir daí, a gente vai motivar a próxima aula. Ok, gente? Então, por hoje é só, pessoal.